Existe uma janela em um forte na Índia, de onde um homem passou 8 anos olhando para o mesmo lugar. Todas as manhãs, todos os entardeceres, o mesmo ponto no horizonte. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Governava um império de 150 milhões de pessoas. Tinha mais riqueza do que qualquer rei europeu jamais sonhou. Mas naquela janela, ele era apenas um prisioneiro. Um velho de cabelos brancos, olhando para o túmulo da única mulher que amou. Essa é a história de Shah Jahan, o imperador que construiu o Taj Mahal e foi destruído por ele. Taj Mahal, o amor que destruiu um imperador. Índia, 1607. O Império Mogol está no auge do seu poder. Em um mercado de Agra, entre sedas e especiarias, um príncipe de 15 anos caminha disfarçado entre a multidão. Seu nome é Khurram, que significa alegre em persa. Um dia, ele será Shah Jahan, o rei do mundo. Mas neste momento, ele é apenas um adolescente, e seus olhos acabam de encontrar algo que vai mudar a história. Uma jovem de 14 anos, filha de um ministro persa. Ela vende contas de vidro e seda em uma barraca do bazar. Os historiadores da corte registraram que Khurram ficou paralisado, que perdeu a fala, que naquele instante, o príncipe que tinha tudo percebeu que faltava alguma coisa. O nome dela era Arjumand Banu Begum, mas a história a conheceria por outro nome, Mumtaz Mahal. Khurram pediu a mão de Arjumand naquele mesmo ano. O imperador aprovou a união, mas os astrólogos da corte disseram não. No Império Mogol, nenhuma decisão importante acontecia sem consultar as estrelas. E as estrelas diziam que o momento não era propício, que o casamento teria que esperar. 5 anos. Durante 5 anos, Khurram e Arjumand viveram no mesmo palácio, mas não podiam se ver. Era a tradição, o protocolo, a lei das estrelas. E aqui está algo que os livros raramente mencionam. Nesse período, Khurram foi obrigado a se casar com outra mulher, uma princesa persa. Casamento político, necessário para as alianças do império. Ele cumpriu seu dever, mas dizem que nunca visitou os aposentos dela mais do que o estritamente necessário. Até que em 1612, finalmente, as estrelas se alinharam. Khurram tinha 20 anos, Arjumand 19. E depois de 5 anos esperando, eles finalmente se casaram. O que aconteceu nos 19 anos seguintes é difícil de encontrar nos livros de história. Porque não foi sobre batalhas, não foi sobre conquistas, foi sobre um casamento. E casamentos felizes raramente viram manchete. Mas os registros da corte contam detalhes reveladores. Mumtaz era a única esposa que acompanhava Shah Jahan em todas as campanhas militares. Mesmo grávida, mesmo em território hostil, ela carregava o selo imperial. Nenhum decreto era válido sem a aprovação dela. Shah Jahan tinha outras esposas, o protocolo exigia. Mas os historiadores registram que ele passava todas as noites com Mumtaz. Todas. Em 19 anos, ela deu à luz 14 filhos, 14 gestações, 14 partos em uma época sem anestesia, sem antibióticos, sem nada do que consideramos básico hoje. E foi o 14º parto que mudou tudo. Junho de 1631, Burhanpur, centro da Índia. Shah Jahan está em campanha militar. Como sempre, Mumtaz está com ele. Tem 38 anos. Está grávida do 14º filho. O parto começa ao amanhecer. E algo está errado. 30 horas. O trabalho de parto dura 30 horas. Os médicos entram e saem da tenda. Shah Jahan não sai do lado de fora. Esperando, rezando, negociando com Deus. A criança nasce.
Uma menina, saudável, mas Mumtaz está sangrando. E não para. Ela chama o marido. Ele entra. Ela pediu 3 coisas: que ele nunca se casasse de novo, que cuidasse dos filhos e que construísse um túmulo tão bonito que o mundo nunca a esquecesse. Mumtaz Mahal morreu aos 38 anos, depois de 19 anos de casamento, 14 filhos e uma vida inteira comprimida em tão pouco tempo. O que aconteceu com Shah Jahan nos dias seguintes está documentado com detalhes incomuns. Os historiadores da corte registraram que ele se trancou em seus aposentos por uma semana. Recusou comida, recusou água, recusou ver os próprios filhos. Quando finalmente saiu, seus cabelos tinham embranquecido. Ele tinha 39 anos. Em uma semana, parecia ter envelhecido 20. O imperador declarou luto oficial no império inteiro, por 2 anos. 2 anos sem música, sem festas, sem celebrações, sem cores. Apenas branco, a cor do luto. Mas Shah Jahan não estava apenas de luto. Ele estava planejando. 6 meses após a morte de Mumtaz, os primeiros arquitetos foram convocados. Shah Jahan tinha uma visão: um mausoléu de mármore branco às margens do rio Yamuna. Algo que o mundo nunca tinha visto. Algo que o mundo nunca esqueceria. Ele rejeitou o primeiro projeto. E o segundo. E o terceiro. Rejeitou 40 projetos antes de aprovar um. O arquiteto escolhido foi Ustad Ahmad Lahouri, um gênio da matemática e da engenharia. E o que Shah Jahan pediu a ele era impossível. Simetria perfeita em todas as direções. Mármore branco que mudasse de cor com a luz do sol. Ilusões de ótica que desafiassem a percepção. Inscrições do Alcorão em caligrafia que parecesse do mesmo tamanho, não importa a distância. E tudo isso tinha que representar uma coisa: o paraíso. O jardim celestial descrito no Corão. Porque Shah Jahan não estava construindo um túmulo. Ele estava construindo o céu na terra, para que Mumtaz tivesse onde morar. A construção começou em 1632 e não parou por 22 anos. 20.000 trabalhadores, todos os dias, por 2 décadas. Artesãos de Bagdá para a caligrafia, escultores de Samarcanda para os relevos, especialistas em mármore de toda a Índia e da Pérsia, 1000 elefantes transportando material, pedras preciosas de 3 continentes, jade da China, lápis-lazuli do Afeganistão, safiras do Sri Lanka, turquesas do Tibete. E o custo? Os historiadores estimam o equivalente a $1 bilhão em valores atuais. Dinheiro que saiu dos cofres do império. Dinheiro de impostos. Dinheiro do povo. Mas Shah Jahan não via dessa forma. Para ele, não existia preço alto demais. Não existia tempo longo demais. Não existia sacrifício grande demais. O que ele não percebia era que o império estava começando a rachar. E se você já viu o Taj Mahal, mesmo em fotos, existe algo que provavelmente não sabe. Embaixo da estrutura principal, existem 22 câmaras seladas. Salas que estão trancadas há mais de 300 anos. Em 1978, uma enchente danificou algumas dessas câmaras. O governo indiano mandou selá-las permanentemente. E desde então, ninguém mais entrou. O que tem lá dentro? Os arqueólogos dizem que eram salas de resfriamento, o ar-condicionado do século XVII. Mas teorias não faltam. Tesouros escondidos, documentos secretos, artefatos que mudariam o que sabemos sobre o monumento. Os 4 minaretes, as torres nos cantos, não são retos. Eles são inclinados. De propósito, 1,5 graus para fora, para que, se houver um terremoto, eles caiam para longe do túmulo, não em cima dele. Engenharia antissísmica. No século XVII,
300 anos antes de a ciência moderna entender como fazer isso. Shah Jahan pensou em tudo. Protegeu Mumtaz de tudo, até dos desastres naturais que ainda não tinham acontecido. E agora, a lenda mais fascinante de todas. Em 1665, um viajante francês chamado Tavernier visitou a Índia e deixou registros detalhados. Segundo ele, o imperador tinha um plano: construir um segundo mausoléu, idêntico ao Taj Mahal, do outro lado do rio, em mármore negro. O Taj negro seria o túmulo do próprio Shah Jahan. Uma ponte de prata conectaria os dois, o branco e o negro, a esposa e o marido, unidos para sempre através do rio. Por séculos, historiadores procuraram evidências. Do outro lado do rio, existe o Jardim da Lua. E nesse jardim, há ruínas. Fundações de algo que nunca foi terminado. Análises recentes mostraram que as pedras escuras ali não são mármore negro, apenas pedras brancas manchadas pelo tempo. Shah Jahan realmente planejou um Taj negro? E se planejou, por que nunca construiu? A resposta está no que aconteceu em 1657. Em setembro de 1657, Shah Jahan adoeceu gravemente. Os médicos acharam que ele ia morrer. E no Império Mogol, quando um imperador morria, não havia regra clara de sucessão. O trono ia para quem fosse forte o bastante para tomá-lo. Shah Jahan tinha 4 filhos, e os 4 começaram a se preparar para a guerra. O favorito do imperador era Dara Shikoh, o mais velho, o mais culto, o mais tolerante. Mas o mais implacável era outro: Aurangzeb, o terceiro filho, ortodoxo, calculista, disposto a fazer o que fosse necessário. Shah Jahan se recuperou da doença, mas já era tarde demais. A guerra civil tinha começado. Em 1658, Aurangzeb derrotou os irmãos um por um, executou Dara Shikoh por heresia e marchou sobre Agra. O imperador que construiu o Taj Mahal foi preso pelo próprio filho. Aurangzeb não matou o pai. Isso seria impensável, mesmo para ele. Em vez disso, trancou Shah Jahan no Forte de Agra, uma prisão dourada, com servos, comida, luxo, mas sem liberdade e sem poder. O forte fica a 2 quilômetros do Taj Mahal, e dos aposentos onde Shah Jahan foi confinado, há uma janela. Uma única janela, de onde se vê o Taj Mahal. Durante 8 anos, Shah Jahan viveu olhando para aquela janela. Todas as manhãs, ele via o sol nascer sobre o mármore branco. Todas as tardes, via o monumento mudar de cor, rosa, dourado, branco novamente. Dizem que ele usava uma pedra preciosa como lente de aumento, para ver melhor os detalhes, para se sentir mais perto. Mas ele nunca mais pisou lá dentro. Nunca mais visitou o túmulo de Mumtaz. Em 8 anos, só pôde olhar. Em janeiro de 1666, Shah Jahan morreu. Tinha 74 anos. Tinha passado os últimos 8 preso. Aurangzeb permitiu que o pai fosse enterrado no Taj Mahal, ao lado de Mumtaz, como ele sempre quis. Mas aqui está um detalhe que poucos percebem. O Taj Mahal é perfeitamente simétrico. Cada elemento de um lado tem seu espelho do outro lado. Shah Jahan era obcecado por simetria. Cada detalhe foi calculado para ser idêntico. Exceto uma coisa: o túmulo de Shah Jahan. Ele não estava nos planos originais. Mumtaz deveria descansar sozinha, no centro exato do mausoléu. Mas quando Shah Jahan foi enterrado ao lado dela, a simetria se quebrou. O único elemento fora do lugar no Taj Mahal inteiro é o próprio homem que o construiu. Hoje, o Taj Mahal recebe 8 milhões de visitantes por ano. É uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Casais de todo o planeta vão até lá para celebrar o amor. Tiram fotos, postam nas redes sociais. O Taj Mahal virou sinônimo de romance eterno. Mas, será que é isso mesmo?
Shah Jahan construiu o monumento mais bonito do mundo. Mas para isso, drenou os cofres do império. Seu povo pagou impostos por décadas para financiar um túmulo. E quando ficou velho e fraco, foi traído pelo próprio filho. Preso, esquecido. Ele quis criar algo eterno. E criou. Mas o preço foi tudo o que ele tinha. O Taj Mahal é um monumento ao amor ou é um monumento à obsessão? Talvez seja os dois. Talvez não exista diferença. Se você for a Agra um dia, não vá só ao Taj Mahal. Vá ao Forte de Agra. Suba até o Musamman Burj, a torre octogonal onde Shah Jahan passou seus últimos anos. Existe uma janela ali, pequena, de mármore branco, com uma vista que não mudou em 350 anos. Pare na frente dela, olhe para o horizonte, e você vai ver exatamente o que Shah Jahan viu. Todas as manhãs, todos os entardeceres, por 8 anos. O Taj Mahal, distante, inalcançável, perfeito. A tumba da mulher que ele amou, o monumento que ele construiu, a prova do que ele sentiu e a prisão que ele mesmo criou. Sabe, tem um detalhe sobre essa história que eu guardei para o final, porque acho que é a parte mais bonita. Taj Mahal não é o nome original do monumento. É um apelido, uma abreviação. O nome completo é Mumtaz Mahal, que em persa significa a joia do palácio. Era o apelido que Shah Jahan deu a ela, quando ainda eram adolescentes, antes do império, antes do trono, antes de tudo. Então, quando as pessoas dizem, eu visitei o Taj Mahal, elas estão dizendo, sem saber, eu visitei a joia do palácio, o nome dela, em 8 milhões de bocas por ano, 350 anos depois. Mas dessa história inteira, o que mais diz sobre amor não é o monumento, é o pedido. Mumtaz estava morrendo, tinha acabado de dar à luz, estava sangrando, e com as forças que restavam, ela olhou para o marido e disse, constrói algo que o mundo nunca esqueça. Você não faz um pedido desse para qualquer pessoa. Isso não é um desejo de última hora. É a prova de que ela sabia, com absoluta certeza, que ele seria capaz de cumprir. 19 anos juntos, 14 filhos, todas as noites, todas as campanhas. Ela conhecia aquele homem como ninguém no mundo. O Taj Mahal não começou com mármore, começou com cumplicidade. E no fundo, quando você repara em quem se ama de verdade, existe algo que sempre transparece. Não são os grandes gestos, não é o sacrifício heróico, é algo mais sereno. É aquele momento em que a convivência é tanta e a história é tão longa que você já não sabe onde termina um e começa o outro. Quando a dor de um ecoa no peito do outro. Quando o sonho de um vira o destino dos dois. Mumtaz não pediu um monumento a um imperador. Ela pediu ao homem que dormia ao lado dela todas as noites. E ele não construiu o Taj Mahal como um rei. Ele construiu como alguém que tinha perdido a outra metade de si. E você? Já viveu uma história de amor que mudou quem você é? Conta pra mim nos comentários. Se essa história ficou com você, se inscreve. Aqui a gente conta histórias que valem a pena ser ouvidas. De amor, de mistério, de gente que mudou o mundo sem pedir permissão. Eu sou Levi, o bibliotecário, e essa foi a história de um homem que amou tanto que o mundo nunca esqueceu.